Olá, eu sou o jornalista Guilherme Busch e você está na TV Diário, o canal do Diário Campineiro no YouTube. Esse é o programa Diálogos, que traz sempre uma personalidade da região metropolitana de Campinas para discutir aqui com a gente assuntos de interesse da nossa população. Hoje, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, no Hotel Vila Rica, Eleutério Benin, que é o presidente da Sicredi Iguaçu. Eleutério, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a atenção de ter aceito o nosso convite para estar com a gente nesse bate-papo. Olá, hoje é um prazer para nós também, como representando a nossa cooperativa, representando o sistema Sicredi aqui nesse momento, poder falar um pouquinho do nosso sistema e também da nossa cooperativa, com atuação aqui também, então, o Sicredi Iguaçu, com atuação também aqui na região metropolitana de Campinas. Inclusive, ela consta no nosso nome aí como Sicredi Iguaçu e região metropolitana de Campinas. Eleutério, então vamos começar falando um pouquinho sobre a Sicredi. A Sicredi, o que é a Sicredi exatamente? É um banco, é uma cooperativa? Como é que funciona? Como é que é o trabalho que vocês fazem? A Sicredi ela é uma cooperativa de crédito, uma das cooperativas de crédito a nível nacional, a nível de Brasil, que hoje tem uma representatividade muito grande no sistema financeiro nacional. Um diferencial muito grande entre uma cooperativa de crédito e uma instituição financeira é principalmente porque você, para ser um usuário dos serviços financeiros que a cooperativa tem para ofertar, que são mais de 300 produtos no nosso portfólio, não deixa nada a desejar qualquer instituição financeira ou qualquer banco, que você, para trabalhar com e usar esses serviços, você precisa ser sócio. Naturalmente, que para você ser sócio de uma empresa, você precisa ter ações nela ou comprar cotas partes. Então, você tendo para ingressar na cooperativa, você compra uma determinada cota lá, de acordo com o teu potencial e capacidade, e aí você vai ser um sócio dessa empresa. Você sendo um sócio, já começa os diferenciais de uma cooperativa para um banco. Você sendo sócio, vai estar participando efetivamente da gestão, vamos dizer dessa forma, você vai estar participando dos resultados que a gente tem, o resultado a gente trata como resultado e não como lucro, e sim o resultado do exercício, se você tem essa participação de acordo com a tua movimentação financeira. Então, não é um banco, ela é uma cooperativa que tem produtos e serviços financeiros autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mas ela tem o mesmo portfólio, segue as mesmas regras que um banco, com alguns diferenciais, questões de legislação. Então, isso nos dá uma capacidade, uma competitividade muito grande hoje para competir com essas grandes instituições financeiras, oferecendo serviços de qualidade, todos os produtos e serviços que esses bancos têm, nós temos para ofertar, e sempre com custo menor dentro do potencial de cada cooperativa. Qualquer pessoa pode comprar essas cotas e abrir uma conta com a Sicredi, é isso? Qualquer profissional, qualquer pessoa física, qualquer empresa de qualquer segmento hoje pode ser associada do sistema de crédito cooperativo. Na época, quando se iniciou, as cooperativas tinham algumas limitações com relação a algum tipo de cooperativa. Então, na época, tinha muita cooperativa segmentada, dependendo do segmento ou da atividade que essa cooperativa foi constituída. Por exemplo, a nossa cooperativa ela foi constituída por agricultores. Então, até um grande período do tempo, ela só podia ser associada à cooperativa a agricultores ou empresas ligadas ao agronegócio. Depois de uma mudança, uma resolução que o Banco Central emitiu, foi permitido transformar a cooperativa em livre admissão. Com essa permissão, nós pudemos associar qualquer empresa e qualquer tipo de pessoa física. Vamos dizer assim que foi o grande pulo do gato, o grande boom que as cooperativas de crédito tiveram, que daí elas puderam colocar seus produtos e serviços à mercê de toda a sociedade brasileira. Nós estamos falando de pessoa física e jurídica também, ou tem uma coisa física específica? E jurídica, independente do tamanho da cooperativa, nós temos condições de atender, inclusive, com todos os produtos e serviços que as instituições oferecem para essas grandes empresas, para mini, pequenas e médias empresas, nós temos também disponível no nosso portfólio. E esse modelo de cooperativismo é uma coisa que está em alta, está em crescimento, independente da Sicredi, é um mercado que existe hoje, que tem essa competitividade? É um mercado que hoje vem crescendo e muito no cenário nacional. O sistema Sicredi, para você ter uma ideia, nesse último ano ele cresceu em média 22% na maioria dos seus indicadores, em ativos financeiros, resultado, associados. O sistema Sicredi esse ano de 2025 deve ultrapassar os 10 milhões de associados. Os ativos, a nossa cooperativa, ela cresceu acima do sistema Sicredi, cresceu em média nos indicadores 30%. Nós tivemos indicadores que a gente cresceu 48%.
Os ativos financeiros administrados hoje pela nossa cooperativa ultrapassam os 4.600 milhões. Nós temos uma carteira de crédito hoje superando os 3 bilhões de ativos. Tivemos um resultado operacional superior a 93 milhões de reais. O importante de tudo isso é que esse resultado que a cooperativa teve, ele vai ser devolvido para o nosso associado em torno de 43 milhões de reais. Aí começa o grande diferencial com a instituição financeira. Esses 43 milhões de reais vai ser depositado na conta corrente dos nossos associados de acordo com aquela movimentação financeira que ele teve durante o exercício. Naturalmente, usando os produtos que ele teve usando durante o exercício, vendo quanto isso representou no resultado da cooperativa e devolvido para ele em conta corrente, para ele fazer o uso da melhor forma que ele entender. Se olhando para um banco tradicional, naturalmente que quem vai levar o resultado, o lucro que esse banco tem, são os acionistas desse banco. Pelo que você está falando, a Sicredi tem um papel importante, então, na hora de, além dessa questão interna, de você distribuir esse resultado com as pessoas que estão envolvidas no processo de cessão de crédito para o pequeno, para o médio, eu não sei, no mercado. Como é que funciona isso? Como é que você vê esse papel da Sicredi para fomentar a economia? Exatamente. Ela tem um papel fundamental, principalmente dá para a gente dizer, em todos os segmentos e meios das cidades onde ela atua. Isso só interrompendo, isso de uma forma geral no Brasil inteiro, ou nós estamos falando mais de Campinas? No Brasil inteiro. O sistema Sicredi hoje ele tem agências em todo o território nacional, inclusive no Distrito Federal. São mais de 2.800 agências espalhadas por todo o Brasil e um grande diferencial, inclusive, que são todas integradas. Você associado da região metropolitana aqui, da Sicredi Iguaçu, você pode ir lá no Amapá, no Macapá, em Brasília e se autoatender lá sem problema nenhum, com interligação às cooperativas. Isso é um diferencial único do Sicredi. Tem outros sistemas cooperativos no Brasil que a gente tem informação que talvez eles não tenham essa integração. O nosso sistema, além de todos esses associados hoje, são mais de 8 milhões e 700 mil, que deve chegar agora em 2025 acima de 10 milhões. Ele hoje emprega mais de 40 mil colaboradores. A gente tem uma representatividade muito grande no cenário, além do cenário financeiro, também com empregabilidade. Falando aqui da nossa cooperativa e Campinas, nós temos um projeto muito audacioso, um projeto de desenvolvimento muito direcionado para essa região. Nós estamos aqui desde sexta-feira tratando das nossas assembleias. Outro diferencial, nós estamos fazendo essas assembleias, prestando conta para o nosso associado, mostrando os números da cooperativa, abrindo o balanço, mostrando para onde que a gente vai direcionar, para quem que vai esse resultado, tudo isso. O nosso associado participa das reuniões. Ontem a gente teve mais de 600 pessoas participando da nossa assembleia. Hoje à noite a gente vai fazer uma assembleia aqui em Campinas, esperamos em torno aí de quase, hoje à noite, aqui em Campinas, hoje à noite, esperando mais de 500 a 600 pessoas também, e amanhã nós vamos fazer hoje é em Valinhos, esperando aí em torno de 1.000 pessoas participando. Então tem os grandes diferenciais, a gente tem fomentado muito a economia. Quando eu comento em alguns municípios, a gente detém, municípios um pouco menores, a gente tem locais que a gente detém mais de 60% do PIB financeiro. Em 200 municípios no país, nós somos a única instituição financeira existente. Então, você começa a pensar o quanto que a gente representa para a economia local. Esses recursos que nós tivemos da devolução, do retorno na conta corrente, ajuda a fomentar a economia, ajuda a fomentar o negócio do nosso associado, quer seja por empréstimos ou produtos e serviços que ele precisa de uma instituição financeira tradicional. Interessante. Vamos pensar na região de Campinas, pensar nisso que você está falando, do pequeno negócio, aquele cara que precisa melhorar o negócio dele, investir um pouquinho. O que é a orientação? O que você diria para esse pequeno empresário? Vamos pensar em inclusão financeira, não sei como é que é o nome disso que a gente pode falar, mas de que maneira que o Sicredi pode contribuir com esse pequeno... Ou a bancarização, né? O Banco Central trata muito isso, bancarizar isso para dentro do sistema. Uhum. A cooperativa, como eu comentei antes, nós temos vários produtos e serviços de acordo com a demanda e necessidade dessas empresas, ou quer seja pessoa física. A gente tem condições de atender qualquer pessoa.
Nós estamos hoje em Campinas com 6 agências só aqui na região de Campinas, na Grande Campinas. Nós vamos agora projetado para abrir até o final desse ano mais 6 agências, nós vamos ter 11 agências e estamos praticamente dobrar o número de agências. Dobrar o número de agências. Dentro de Campinas ou Dentro região? de Campinas. Nós temos mais, daí nós temos mais 5 agências temos uma em Valinhos, uma em Paulínia, uma em Hortolândia e outra em Nova Odessa e Sumaré. Então, nós temos essas 5 agências e mais 6 aqui. Já temos 11, com mais 5 que a gente vai abrir, vai para 16 agências. O nosso planejamento e projeto para a região de Campinas é em média de 5 a 6 agências por ano. Em pouco tempo a gente vai ultrapassar 20, 30, 40 agências aqui com certeza absoluta. Pelo cenário, pela forma, pela economia da região, a gente entende que é uma economia muito rica, uma economia que demanda de muitos produtos e serviços bancários, e a gente tem tudo isso para ofertar. Nós estamos, como eu comentei, adquirimos um terreno aí na Barão de Itapura, que esquina com a Glicério, onde que nós vamos construir a nossa sede administrativa também. Nós temos uma sede lá no interior do Paraná, nós vamos construir outra aqui para a gente começar a dividir as funções de estrutura de suporte para essas agências. Nós vamos estar construindo esse prédio aqui nessa avenida. Nesse prédio vai ter, além da agência que nós já temos hoje na Barão de Itapura, a gente vai transferir ela para o piso térreo desse prédio e vamos estar colocando à disposição aí em torno de 98 estações de trabalho. Então, aí começa já a gente a fomentar também esse cenário, ofertar empregos aí para a região também. Com as 5 agências que a gente vai abrir, essas 5 agências que a gente vai abrir, em média são 10 colaboradores que precisa para abrir uma agência dessas, sem considerar os terceirizados que a gente precisa também. Então, aí você já começa a fazer um cálculo. 200, exatamente. E isso tudo dentro desse ano de 2025. Isso é uma coisa a curto prazo, é isso? É curto prazo. Nós devemos logo, 3 locais, a gente já tem contrato de locação pronto, já tem algumas questões de adaptação em alguns ambientes, outras em construção, mas a gente tem tratado com os investidores, com os empreendedores que vão fazer esse pagamento o mais rápido possível. Possivelmente, algumas dessas agências vão estar concluídas já antes do primeiro semestre. Algumas talvez fiquem um pouquinho para o segundo semestre, em função que talvez tenha que construir uma obra e ela demora um pouquinho mais, né? Tem mais ou menos ideia de investimento que a Sicredi prevê para Campinas aí? O investimento próprio da nossa cooperativa com a construção dessa sede, que isso vai ser própria nossa, passa de 20 milhões de reais. Os outros empreendimentos e os outros, quem vai investir são os investidores, são essas pessoas, essas famílias que vão construir para nós, então a gente não tem noção de quanto eles vão investir. Mas entre nós termos, falando em imobilizado, que a gente precisa de pessoas, isso vai se aproximar de 50 milhões aí, com certeza. No todo. Só retomando a questão, então, diga a sua orientação, sua dica para o pequeno comerciante, pequeno empresário, o que ele deve fazer para ter acesso ao Sicredi, as vantagens, as facilidades da cooperativa? Ele pode nos procurar nesses locais que a gente tem. Nós temos na Barão de Itapura, nós temos no Campos Elíseos, nós temos no Taquaral, nós temos... agora me foge um pouquinho. Tem um site que a gente possa Tem. colocar aqui Você entra dentro dela? do site sicredi.com.br, procure sua cooperativa, lá ele vai procurar Sicredi Iguaçu, e aí ele vai encontrar lá os locais que ela tem, os endereços, passo a passo, como que ele faz para ser associado de uma cooperativa de crédito. Ele vai entrando nesse site do sistema, ele vai ver também o tamanho do sistema Sicredi, tem toda a história do Sicredi lá. Tem a da dimensão da coisa. Exatamente. Para você ter uma ideia, o sistema Sicredi ele tem mais de 120 anos no Brasil. A primeira cooperativa constituída foi lá no interior do Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, na linha Imperial, foi em 1902 que foi constituída a primeira cooperativa. Então, ela é uma instituição centenária. E aí, a nossa cooperativa, ela fez 33 anos agora, vai fazer 33 anos agora, dia 1º de abril. Hoje a cooperativa tem um patrimônio superior, chegando aos 500 milhões de reais, tem em torno de quase 600 colaboradores e 87 mil associados. Nós temos um objetivo de chegar agora em 2025, superando 100 mil associados também. E só repete então o site para a gente? Isso, é sicredi.com.br. Sicredi.com.br, então tá aqui. E o associado ele pode nos procurar nessas agências, ele vai entender um pouco mais
o funcionamento de uma cooperativa, como que funciona o sistema cooperativo, e nesse site também ele vai ter aonde estão localizadas, inclusive em todo o país, como fazer e tal. Os produtos que o sistema tem, o que ele precisa, é só ele entrar dentro de uma agência dessas e ele vai ter todo o assessoramento possível que tenha. O passo a passo para O poder passo a se passo, associar. nós temos lá a gerência e os colaboradores em toda essa prontos para auxiliar e todos eles preparados para dar esse suporte que a população precisa. Maravilha. Uma outra questão no cenário econômico atual hoje, a inadimplência é um desafio, né? Imagino que para uma instituição financeira seja ainda mais desafiante. Como é que a Sicredi lida com isso? Como é que internamente vocês tratam essa questão? Vamos dizer assim, é uma situação que preocupa bastante, mas nós, como sistema cooperativo, nós temos talvez um dos menores índices de inadimplência do país. Hoje, o sistema não chega a 2%. A nossa cooperativa tem menos de 1,5% da sua carteira inadimplente. 2% você fala sistema nacional. Sistema nacional, de inadimplência nas operações. Nas operações financeiras. Uma porque, assim, hoje, para se associar ao Sicredi, começa porque o nosso colaborador ele conhece muito o seu associado. Nós temos várias formas e a gente avalia bastante. Além de avaliar bastante, quando ele entra para uma organização dessa, ele é sócio da instituição. Ele sente pertencente. Exatamente, pertencente. Então, quando tem situações de dificuldade, todo mundo tem essa situação de dificuldade, a cooperativa sempre está aberta para negociar, para fazer a melhor forma possível para ele devolver aquele recurso que ele pegou. Então, isso facilita muito bem. O relacionamento que a cooperativa tem com o seu associado facilita muito isso. Nós temos o associado nosso, ele tem orgulho de pertencer da instituição que é dele, que hoje tem uma representatividade muito grande dentro do cenário financeiro, e quando ele começa a olhar o retorno que a cooperativa tem, ele preserva também muito isso. Quando tem as dificuldades, naturalmente que a gente atua da forma que é necessário, e sempre procurando preservar a cooperativa, mas também preservar o negócio do nosso associado, cuidando para que ele tenha uma vida financeira saudável, inclusive precisando a gente tá junto para, inclusive, dar consultoria, se for necessário, para ele desenvolver a sua atividade. Maravilha. A tecnologia mudou um pouco, não, acho, bastante, né, o cenário não só da questão financeira, mas em geral. Pix, Open Banking, uma série de mudanças. Como é que a Sicredi lida com essas novidades tecnológicas? O Sicredi tem uma parte tecnológica muito avançada dentro do sistema. Nós temos o nosso centro administrativo em Porto Alegre, que está muito, muito bem equipado. Nós acompanhamos todas as mudanças. Se você olhar o nosso aplicativo que nós temos, ele é muito bem avaliado, inclusive de fácil usabilidade, ele tem muita comodidade, a gente tem todos os produtos e serviços que as instituições têm dentro do nosso aplicativo, inclusive o nosso associado ele pode participar das assembleias, que a gente faz a assembleia presencial normalmente. Quem não pode ir na assembleia presencial, ele pode participar pelo aplicativo. Ele no aplicativo tem lá o item assembleias e clica nesse item de assembleia, assiste ao vivo, inclusive participa das votações como se ele estivesse presencialmente. Um diferencial também da cooperativa. Os nossos cartões de crédito são um dos mais bem avaliados no território nacional, inclusive com aplicabilidade no exterior. A gente tem muito feedback positivo, pessoas que viajam para o exterior ou usam o nosso cartão Infinity, usam o nosso Black, tem uma aceitação muito grande. Se você olhar nas pesquisas, ele está entre os melhores cartões de crédito a nível nacional. Então, é um dos produtos que a gente menciona aqui, mas todos os nossos produtos eles são pensados sempre no que o nosso associado precisa. Um diferencial também com a parte de banco. Eu, na minha juventude, eu trabalhei em banco também, então eu vivi esse outro lado. Os produtos e serviços que vinham para o banco, hoje pode ter mudado um pouco, já faz lá vão seus 30 e poucos anos que eu trabalhei na instituição financeira, mas o produto vinha formatado e pronto sem você consultar a sua base. O quadro gerencial, o quadro de colaboradores dessa instituição recebia produto e com as metas eles tinham que comercializar o produto. No Sicredi é um pouco diferente. Quando ele vai produzir algum produto, nós temos pessoas que fazem parte dessa organização, que vivenciaram ou trabalharam em agências e sabem como que um produto deve ser formatado, como o cliente ou o associado gostaria que aquele produto fosse. Então, quando ele é lançado um produto novo ou o produto existente é adaptado de acordo com a necessidade e aquela que o associado gostaria que fosse.
Dentro de um cenário muito competitivo hoje no mercado, de uma forma geral, as empresas, as instituições precisam se diferenciar para poder atrair clientes, para poder se destacar no mercado. A Sicredi pensa de uma forma ampla nesse sentido de diferenciar as suas atividades de uma forma sustentável, de uma forma social, de investir nesses segmentos? Que bom que você mencionou isso. O sistema Sicredi ele já é diferenciado. A hora que você começar a usar os produtos e serviços do Sicredi, entender como que ele atua dentro da sociedade, você vai perceber que o Sicredi não é só uma instituição financeira. Ele se preocupa com a sociedade, ele se preocupa com a comunidade, ele está envolvido em todas as ações. Tu vai ver, a gente tem muita participação em esporte, a gente procura estar presente naquilo que a sociedade está fazendo e procurando sempre contribuir. Nós temos várias ações, nós temos o social muito forte dentro do Sicredi. Nós temos o fundo social hoje que o Sicredi tem, cada cooperativa tem um percentual do seu resultado que ela destina para atender instituições sem fins lucrativos, para atender uma camada da população menos assistida e que com esses projetos ela consegue impactar bastante pessoas. E aqui vale mencionar com relação ao Fundo Sicredi, para você ter uma ideia e fazer um comparativo o quanto que isso representou dentro da sociedade brasileira. É um programa que ele vai atender projetos sociais para pessoas menos favorecidas. Um programa que a gente tem conhecimento, a mídia divulga bastante, é o Criança Esperança, né? Que é divulgado na mídia, e quase todo ano tem esses eventos e essas promoções. E, se não me falha a memória, o último Criança Esperança divulgado foi em torno de 16 milhões, acho que arrecadaram na população brasileira. O Sicredi, com o nosso fundo social, ele disponibilizou, ano passado, 66 milhões para essas atividades. Isso nível Brasil. Nível do Brasil. A nossa cooperativa implementou o Fundo Social há 3 anos. Nesses 3 anos, nós distribuímos mais de 4 milhões e 300 mil reais. Nós atendemos quase 500 projetos sociais. Só no último ano foram 1 milhão e 800 destinados. Desse 1 milhão e 800, 214 projetos contemplados. E, pasmem, a gente fica impressionado como que isso impacta. Foram mais de 3.300 pessoas impactadas com esses projetos. E também fica um item que, às vezes, eu começo a raciocinar e pensar, e desses projetos, mais de 90% eles são direcionados para educação ou cultura. Daí a gente começa a pensar, sim, como que a gente está? O país está com uma lacuna, uma demanda muito grande para cultura, educação, principalmente, que talvez a população necessitaria um pouco, e os nossos governantes estão deixando de lado. Mais de 90% dos projetos que nós recebemos são solicitações. Aí entra desde reforma de biblioteca, equipamentos, notebook, é ar-condicionado, é reforma de um parquinho para as crianças na escola. Como é que tudo funciona? Deixa eu isso. interromper você. Como é que funciona esse... Vamos imaginar, biblioteca, vamos reformar uma biblioteca. Como é que funciona? Como é que é o trâmite disso? Quem identifica a biblioteca? Como é que funciona? As instituições normalmente são voluntariados de pessoas que estão à frente dessas instituições sem fins lucrativos. Elas têm que montar o seu projeto, encaminhar para o Sicredi. Um detalhe, essa organização ela tem que ser associada ao Sicredi, porque nós não podemos prestar ou para terceiros, né? Então só pode ser associado. Para participar, tem que ser associado. Existe uma organização aqui em Campinas, por exemplo, Sociedade ali dos Idosos, uma coisa assim, né? Tá. Então, essa tem um CNPJ, ela tem todo... E, normalmente, isso é por pessoas voluntariadas, pessoas que estão dando um pouquinho de cada um desses... Isso, a contribuição social. Isso. Então, ela monta esse projeto. Nós precisamos aqui, para atender os idosos aqui, nós precisamos uma cadeira de roda, por exemplo. Isso tem muita parceria com o Rotary, a gente tem feito muito isso, o pessoal atende. Então, o Rotary monta o projeto e encaminha lá para o Sicredi, nós precisamos... X valores para adquirir tantas cadeiras de rodas. Ele encaminha no Sicredi, naturalmente lá as pessoas, a sociedade, essa instituição tem que ser associada ao Sicredi, encaminha o projeto, é encaminhada por uma comissão que analisa e avalia o impacto disso, né? Porque assim, recebemos muita demanda, muito projeto, e a gente tem que priorizar os que vai mais impactar e que está dentro do regulamento ou dos pré-requisitos que o programa, porque ele é um programa instituído e ele é monitorado e cobrado e a gente precisa que isso seja prestado conta. Então, ele entra com esse projeto avaliado e, se for aprovado,
ele será disponibilizado. Para ter uma ideia, agora para esse ano de 2025, a cooperativa está disponibilizando 1.600.000. Esse 1.600.000, se não me falha a memória, 304, 305 está aqui para a região de Campinas. Então, tem 300 e poucos mil reais que vai ser distribuído. Naturalmente, que a gente tem um mínimo e um máximo por projeto, para poder atender o máximo possível. Então, o mínimo dele é R$ 1.000 e o máximo R$ 15.000. Então, entra com um projeto lá, vamos dizer assim, vai precisar comprar X cadeira de roda lá, projeto R$ 15.000. Vai lá encaminhar, a cooperativa vai avaliar dentro do limite que cada agência tem, cada uma recebe um limite para poder atender seus associados ou aquela região que ela está, e aí isso é colocado na sociedade. Então, a entidade hoje que ela quiser fazer, submeter um projeto desse para aprovação, procura uma agência do Sicredi, procura uma agência do Sicredi, exato, isso. E ela faz o trâmite diretamente na agência. Diretamente na agência, ela vai conversar com o gerente lá, ele vai recepcionar esse projeto, vai passar os requisitos que eles precisam, o tipo de comprovação que precisa fazer, o prazo que ela tem para concluir o projeto. Então, assim, a gente tem N projetos super interessantes. Na pandemia, a gente teve uma participação muito efetiva, inclusive ajudando a comprar respiradores e tal. Muito nessa linha. Mas eu fico sempre surpreendido e fico, de uma certa forma, feliz por a gente estar podendo contribuir, mas, ao mesmo tempo, triste porque a gente esquece, talvez, que seria um dos principais itens que o país precisaria, que é a educação, e você olha lá a lacuna e a demanda que tem para isso. É uma pena, realmente. E isso acontece nos municípios, em todos nos estados, os locais, na União, em todos os locais. Infelizmente, a gente olha para... um dos grandes desafios que o nosso país tem hoje, enquanto país, enquanto nação. Enquanto não tiver um povo educado, talvez o país permaneça com essas dificuldades que tem enfrentado ultimamente. A Sicredi, você comentou agora há pouco, tem uma ligação forte, por exemplo, com a área cultural e com o esporte também, né? Campeonato Paulista de Futebol, eu vejo lá, Paulistão Sicredi. Fala um pouquinho desse braço... Desse amor pelo esporte, dessa ligação com o esporte da Sicredi. Nós temos isso, começa pelos princípios do cooperativismo, e lá a gente está lá, um dos princípios é estar inserido na sociedade, na comunidade, procurando fazer aquilo para que a sociedade seja uma mais equacionada, mais justa. E aí começa... o esporte é uma forma de não só educar, mas também a pessoa se divertir. Uma pessoa que pratica esporte é uma pessoa mais saudável. Mas o Sicredi já vem há muito tempo, além da fixação da marca, né, a gente precisa divulgar em alguns locais a fixação da marca, e o esporte também é um caminho um pouco mais rápido assim, para as pessoas ir conhecendo o Sicredi. Ela vai entendendo o Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi 2025, que está aí agora. Já faz mais de 5 anos que a gente está patrocinando, e os últimos 3 anos com o patrocinador Master. Né? E eu acho que, assim, além de pegou o gosto pela situação, a própria federação hoje é uma grande parceira do Sicredi, então começa por aí. E muitas das cooperativas, quem está patrocinando esse Paulistão Sicredi 2025 é a nossa Central Paraná, São Paulo e Rio. Mas isso, depois, as despesas disso, é tudo rateado entre as cooperativas. Cada uma tem a sua participação, ajuda a pagar essa conta. Mas cada cooperativa, nas suas áreas de atuações, ela tem os seus patrocínios. Por exemplo, a nossa Sicredi Iguaçu e região metropolitana de Campinas, há muito tempo a gente contribui aqui no esporte também. Teve um ano que a gente foi patrocinador da Ponte do Guarani. Nós patrocinamos o basquete feminino por 2 anos, inclusive na pandemia, apesar de toda aquela dificuldade, a gente manteve o patrocínio, até por entender que elas estavam passando por dificuldade, e não seria justo a gente interromper o patrocínio, mesmo não tendo jogos, tudo a gente manteve. Então, por 2 anos a gente foi patrocinador do basquete, fomos e ainda somos patrocinador do vôlei Campinas, vôlei Renata Campinas, acho que né? E também patrocinamos a maratona aqui de Campinas também. Então, assim, são algumas ações que nós fizemos aqui para a região. Sem contar que, assim, lá no Paraná tem muitos times de futsal que são patrocinados por Sicredi. Para a nossa cooperativa mesmo, a gente tem alguns projetos que incluem projetos sociais, que a gente também olha isso, projetos sociais bem interessantes. Então, a gente entende. Tiramos um pouquinho do resultado da cooperativa, isso o nosso associado não se frustra com isso, nem é contra, porque a gente precisa
É uma sociedade, a gente vai tirar do resultado, que talvez seria distribuído para esses associados. É uma forma de devolver É uma isso, forma né? de devolver para a sociedade. Então, a sociedade. sociedade, de uma certa forma, hoje valoriza muito o Sicredi também por isso. Vocês estão usando uma dupla sertaneja de Campinas, Guilherme Benuto? Estamos. Nós tivemos uma aproximação com a dupla Guilherme Benuto através do Marcos da VM lá de Sumaré, que foi quem nos apresentou e é a pessoa que faz a gestão dessa dupla, que cuida dos interesses dessa dupla sertaneja. Por serem umas pessoas simples e que vêm muito de encontro daquilo que o Sicredi prega, e a gente entendeu que era um momento da gente fazer uma parceria com eles até para nos ajudar a divulgar o Sicredi aqui na região. Estamos muito felizes com essa possibilidade, inclusive eles são associados ao Sicredi, são usuários dos nossos produtos e serviços, já recebemos feedbacks muito positivos deles, inclusive dos produtos e serviços que eles usam, e aí a gente tem, além disso, o sistema Sicredi também tem como garoto propaganda a Ana Castela, que tem aí divulgado por 2 anos aí a nossa garota da nossa poupança, e acredito que deva ser renovado o convênio com ela também. São pessoas, a Ana Castela inclusive é ligada ao agronegócio, parece-me que o pai dela é associado ao Sicredi lá no Mato Grosso, então começou uma relação muito próxima. Começa por aí essa relação do Sicredi com as pessoas e com essas pessoas aí que se destacam a nível nacional também. Legal. Você falou aquela hora de geração de emprego, né? Já está aberta a contratação. O pessoal que está vendo a gente pode mandar currículo para algum lugar? Você acha que tem alguma coisa que a gente pode deixar aqui? É só o interessado procurar acessar o nosso site lá do Sicredi.com.br, procura lá a cooperativa e trabalhe conosco, que é um item que tem lá, e aí está aberto lá para ele se cadastrar, ele cadastra o currículo dele e aí vai ter as oportunidades que tem para se cadastrar ou para a atividade que a gente precisa lá para constituir uma agência, ou quer seja na parte administrativa ou área de negócios. Maravilha. Nós estamos recebendo aqui Eleutério Benin, que é o presidente da Sicredi Iguaçu, região metropolitana de Campinas. Eleutério, eu queria agradecer pela disponibilidade de vir aqui com a gente, de dividir um pouquinho com a gente a sua experiência, a sua vivência com relação a esse mercado, esse segmento, né, financeiro, e pedir para você deixar uma mensagem aí para o pessoal que está vendo a gente, deixar aí um recado da Sicredi, uma mensagem para esse ano que nós estamos começando agora, como é que vocês imaginam que isso vai acontecer? Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse momento aqui, conforme eu comentei antes, a gente está há uma semana aqui em Campinas, fazendo a nossa assembleia, divulgando um pouco mais o Sicredi, fazendo visitas, a receptividade é muito grande, a gente tem feliz, volta lá para o Paraná, feliz pelo momento que a gente está vivendo, e deixar aqui para a população campineira o sistema Sicredi aberto para eles, e venha nos conhecer, venha entender como que funciona a cooperativa e entreguem para nós, ou venham até nós, se associem ao Sicredi, que temos certeza absoluta que senão se arrependerão daquilo que a gente tem para ofertar, que é produtos e serviços de qualidade, um atendimento diferenciado, uma relação muito próxima com o nosso associado e com o nosso futuro, ou prospecto, o nosso futuro associado também. Maravilha. Eu agradeço a participação do Eleutério, agradeço a todo mundo que está vendo a gente. Não esqueça de ativar o sininho, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, e até uma próxima oportunidade.